bem-vindos ao canal. Você que é produtor, viticultor, enólogo, segue aí mais uma excelente palestra da Enoconexão, excelente evento, 6º evento em Louveira. E na descrição desse vídeo a gente vai deixar playlists com todos os vídeos anteriores desse mesmo evento, onde você pode tirar suas dúvidas e os contatos também da Enoconexão. Mais uma vez, então, agora falando um pouco sobre a parte de barricas. Nós da Amazon Group representamos a empresa Nadali, uma empresa francesa que hoje está inserida no Chile. Eles têm uma unidade de produção no Chile. Falando um pouco da história da empresa, Nadali é o nome é uma família. Eles são a empresa iniciou em 1902 e hoje, atualmente, a direção é composta pelos 4 irmãos, são 3 homens e uma mulher. Todos eles atuam dentro da empresa em áreas específicas. E aqui esse é o grupo Nadali, composto pela tonelaria do Chile, da França, logo após uma unidade nos Estados Unidos, na Austrália, no Chile, e aqui são as outras marcas que a empresa trabalha. A primeira marca são os carvalhos alternativos, que depois o pessoal vai passar para vocês terem uma ideia também tátil de como trabalham. A de baixo faz toda a produção dos fudres de 2.500 litros, 5.000 litros. Mercier, uma tonelaria específica que hoje trabalha basicamente só dentro da França. A Marsanne, que nós já estamos trazendo barricas, hoje já tem bastante barrica no Brasil. E as 2 últimas aquisições da Nadali, ainda em processo atualmente no Chile e nos Estados Unidos. Para o Brasil ainda essas 2 marcas elas não estão chegando ainda para o mercado brasileiro. A Nadali hoje é uma das líderes dentro do mercado mundial. Ela presente então dentro dos quatro países. A sede é em Médoc, na França. Está presente hoje em todas as regiões vitivinícolas dentro do mundo. Na questão de negócios, hoje, faturamento de mais ou menos 50 milhões de euros, sendo desses 8% com o carvalho alternativo. São hoje mais de 70 mil barricas de carvalho comercializadas no mundo, um quadro de 280 funcionários. Bom, entrando um pouco agora na história do carvalho, né? Aqui estão as três regiões da onde se tem a origem do carvalho. Carvalho Quercus sicilis, então francês, um dos carvalhos utilizados por nós. Solo argilo-calcário. Crescimento da planta é horizontal, escasso e irregular. O grano da madeira é um grano fino. Tanino, que aporta aos vinhos um tanino mais suave, um tanino mais doce também. Os anéis de crescimento da planta são anéis finos e irregulares. O tecido capilar dessa madeira, na primavera, ela tem um crescimento mais grosso e desigual. E no verão, um pouco mais controlado. As fibras são retas, são fibras todas retas. A variação dos granos é de 0,1 a 2,5 milímetros
em média. E características de estrutura dessa madeira: ela é fácil para rachar, tem uma boa densidade, não é muito flexível, ela tem uma boa estanqueidade, ou seja, depois dessa madeira seca e pronta para se formar a barrica, consegue-se ter, você tem menos processo de vazamento, menos tendência a vazar. Uma baixa presença de tanino, baixa porosidade e tem uma intensidade alta, uma intensidade boa para passagem aos vinhos. O Quercus penduculata é outra variedade utilizada pela Nadali. Então, já no crescimento, já é horizontal e é mais rápido. A questão do grano da madeira já é um grano médio, um grano um pouco mais aberto. E tem uma liberação dos compostos tânicos mais rápida, mais acentuada. Os anéis de crescimento da planta são maiores e são uniformes. O tecido capilar, né? Então, na primavera é maior e mais visível, e no verão são pequenos e são um pouco mais numerosos. As fibras são lenhosas e são mais espaçadas, e o grano é de 0,1 a 3,5 milímetros. E em características também fácil de rachar, ela é um pouco mais flexível do que a anterior, tem uma boa estanqueidade também, e uma maior presença de taninos do que a Sessilis, e tem uma porosidade maior. Aqui, então, dentro da Nadali, onde são obtidos os bosques, onde são extraídas as madeiras para fazer para a construção das barricas. Do centro, o bosque de Limousin, Allier, Trançot, Bertranges, Nevers e Vosges. Dentro destes, algumas barricas a gente trabalha com um carvalho específico de apenas um bosque, como de mesclas de vários bosques. Um exemplo, nós temos barricas só de Allier, só Bertranges, somente Vosges também, e as outras elas entram na composição das barricas, de outras barricas. Já entrando no carvalho americano, tem o dobro de quantidade de compostos aromáticos. Essa madeira ela passa muito mais compostos aromáticos. Um exemplo bem tradicional é o coco, né? Que vem muito da região de Missouri. O carvalho da região de Missouri ele passa muita característica de coco. E Virgínia tem uma característica de ter menos tanino na madeira. Então, se deseja trabalhar com vinho que não tenha um aporte de aroma a coco, o ideal é que se trabalhe com carvalho da região da Virgínia ou região da Pensilvânia. Em comparação com o carvalho francês, o carvalho americano você tem uma menor perca de madeira. Por quê? O carvalho francês a gente não pode serrar ele tem que ser rachado a machado, tem que respeitar as fibras da madeira. E o carvalho americano você consegue trabalhar ele com uma serra. Então a perca de madeira é muito menor no americano do que o francês. Um dos pontos que já começa onde a diferença de valores também entre uma barrica e outra. Geralmente as barricas francesas são sempre um pouco mais caras. Esse é um dos pontos dentro do contexto de preço da barrica, né? O ciclo de crescimento dessa madeira é muito mais rápido e ela tem uma menor quantidade de compostos fenólicos para passar ao vinho. E estas são as regiões onde são extraídas as madeiras: Minnesota, Pensilvânia, Virgínia e Missouri. São as que compõem hoje. Hoje nós temos barricas especialmente somente de Missouri e Pensilvânia. Virgínia e Minnesota, elas entram, digamos, no corte de outras barricas.
E aqui um pouco dos bosques da Europa do Oriente, que são algumas barricas mais especiais, mais específicas, né? Croácia, Hungria, Ucrânia, Eslováquia, a Lituânia também, Eslovênia, são outras regiões que se trabalha com extração de carvalho, e para barrica específica do mesmo bosque, não é utilizada de bosques, mescla de bosques nesses carvalhos aqui. A questão do ciclo de crescimento da planta, né? Ela atinge a maturidade dela com 200 anos. Então, para você fazer a extração da madeira, para você poder cortar, hoje, todos os bosques são regulamentados, todos os bosques eles têm a Oficina Nacional, que controla tudo isso, e eles só liberam o corte da madeira após os 200 anos. Com 400 anos, ela chega no seu auge para se trabalhar, para extração, para barricas, e chegando a 600 anos, que são as árvores que, por muitas vezes, quando você vai cortar, o pessoal vai cortar a árvore no bosque, acaba batendo em uma outra árvore, e essa acaba se machucando, acaba rachando. Então, esta árvore ela não é mais cortada, não é mais utilizada, e aí, por isso, fica até 600 anos, onde aí sim eles vão ver como é que está a questão da árvore e pode ser cortada. Aqui o que eu já havia comentado, né? O carvalho francês, ele é todo rachado manualmente, e o carvalho americano, você já consegue trabalhar de uma forma um pouco mais industrial. Então, já entra na serraria, passa o laser já para fazer os cortes certos da madeira. Então, você tem um aproveitamento aí muito maior. E uma outra característica da Nadali é de que os carvalhos, as árvores só são derrubadas de acordo com os ciclos lunares. Inclusive, a Nadali ela tem uma linha de barricas que chama-se lunescence, que são 4 barricas que são os ciclos da Lua que eles extraem a madeira. O Escritório Nacional de Florestas, né? Então é ele que rege toda a extração da madeira. Na França, hoje, é em torno de 4,7 mil hectares de bosques, da superfície total, né? E 1,8 são bosques públicos, são bosques do governo, que representa mais ou menos 15% do território francês. A Nadali hoje ela é responsável por 40% da venda da compra de madeiras, né, da França. E essa compra, para você cortar a madeira, é feito leilão. Então, eles escolhem as árvores, pode ser um lote de 3, 2 ou até 10 árvores, é escolhido um lote, e aí esse lote entra em leilão. Você vai lá, dá o seu lance, o maior lance acaba levando, e aí então, depois de junho a outubro, é feito o leilão, e dentro desse período é que você pode ir lá e cortar essa árvore. Antes disso, durante os outros períodos, os outros meses do ano, não se pode mexer nesses bosques. E um dos pontos que, quando você vai no leilão, você pode ir lá e visualizar as plantas que estão no lote. E aí se considera muito os defeitos para você fazer a aquisição, né? Então, são crescimento da árvore por torção, queimaduras, muitas vezes por relâmpago, muitos nó na madeira, né, no tronco, ataque de pássaros e insetos, geadas e feridas profundas provocadas pelo corte de outras árvores que acabam batendo. Então, isso é muito levado, são esses pontos que são levados em consideração na hora da aquisição do bosque, e para ver se essa madeira vai ser utilizada para barrica ou se ela vai ser utilizada para carvalho alternativo. E aqui uma exemplificação de como é o processo de produção, extração da madeira
até o momento que ela vai virar uma aduela para depois ser montada a barrica. Vem as toras de madeira, aí ela é rachada ou serrada, é montado os pallets e as aduelas são dispostas entrelaçadas para que tenha uma ventilação e também, como elas ficam no tempo, vai chover e consiga ter uma ventilação, consiga irrigar toda a madeira que está ali estocada. As plantas, elas permanecem, depois de cortadas, 1 ano em toras, no bosque, enfim. E aí depois é que ela vai ser transportada em toras menores para fazer o processo de corte para as aduelas. Aqui eu quis frisar de que hoje, quando você compra um estoque de troncos de árvores, o que você adquire em 1 ano, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir pegar retorno desse dinheiro depois de 2 anos, porque fica 1 ano, o tronco fica secando no tempo, depois no mínimo mais 1 ano em aduelas, para depois ser levado para a fábrica para a produção da barrica. Então elas são empilhadas ao ar livre, é feito um sistema de regamento, né, que pode chegar até 2 anos, e depois daqui que ela vai ser transportada. Vocês vejam que tem na foto de baixo, tem 2 pallets montados que eles estão com cintas. Esses 2 pallets são de aduelas para produção de fudres, madeiras tábuas maiores. Como tem uma tábua muito grande, ela é muito mais grossa, com o tempo ela pode ser que ela comece a rachar. Então você precisa comprimir toda essa madeira, por isso das cintas, para que não rache essa madeira, né? E todo esse tempo que a madeira fica, desde o corte até ela chegar na empresa para fazer para a montagem da barrica, tudo isso se leva em consideração para baixar os taninos amargos da madeira, né? Você conseguir maturar esse tanino para depois, sim, utilizar ela comercialmente. A questão dos tostados é um ponto fundamental. Cada tonelaria tem a sua receita, digamos assim, de tosta, né? A tosta, ela não é feita somente a fogo, ela é feita a fogo e a água trabalham juntas. A Nadali trabalha em todas as suas unidades, nas 4 unidades. A tosta é feita com carvalho, com madeira, não é feito artificialmente, né, através de resistência elétrica, é toda feita a fogo, o carvalho da própria barrica que está sendo montada. Existe um total rigor na hora da tostagem da madeira. As barricas elas ficam girando com o fogo central, e aí existem 4 sensores que captam a temperatura de todo o barril, e aí ele vai avisando ao operador que está do lado se precisa intensificar mais o fogo, baixar, adicionar mais água ou menos água durante o processo. E as tostas que são utilizadas, as tradicionais, a Light Mais, a Noisette, que é uma tosta exclusiva da Nadali, Média Mais, LMT, que é uma tosta longa e média intermediária, as duas, é feita as 2 tostas. SHT, é uma tosta lenta, porém uma tosta mais forte, e a HT, que é a tosta mais forte. Então, aqui é onde se define como vai ser o barril, né? Então, a arte de você elaborar um barril, ela ainda trabalha com as mãos do homem, né? E é através do fogo e da água onde vai se tornar, vai se dar a qualidade da barrica para depois vocês colocarem nos seus vinhos.
E aqui um pouco para entender a questão dos tostados, né? Então, os tostados tradicionais, eles ganham mais em estrutura, gordura, volume e requer um tempo maior de contato com o fogo. Uma tosta mais lenta se procura diminuir a carga tânica e manter a gordura da madeira. As tostas premium, a gente também trabalha com tostas exclusivas. Se vocês quiserem, daqui a pouco, elaborar uma tosta específica para um vinho de vocês, a Nadali também faz esse trabalho. E as tostas especiais, que se busca diminuir a carga tânica, né, manter as questões organolépticas do vinho, onde a gente trabalha com Perle Blanche, com a própria Noisette, é uma tosta especial. E lá em cima, para se ter uma ideia do fogo, né, da quantidade de fogo, o tempo de tosta, então do HT até o ST, que seria a tosta light, a tosta mais baixa. O que a barrica vai aportar para o vinho? Então, os compostos aromáticos da madeira, metil-octolactonas, que é a madeira fresca, a noz, o coco, eugenol, que são as especiarias, cravo e a baunilha. Então, isso vem da madeira, né, transmitido ao vinho. Do tostado, vai transmitir o isomaltol, que é o pão tostado, os derivados fumáricos, amêndoa, amêndoas torradas, guaiacol, que é o defumado, maltol, que é o caramelo, e a piridina, o chocolate, junto com elagitanos e polissacarídeos. Eu só pediria para o pessoal entregar as taças, por favor. Aqui é uma divisão dentro da Nadali, onde é um processo de elaboração, de fabricação dos wine woods, dos carvalhos alternativos. Então, eu vou passar... Pode. Só me deixa... Caiu um lenço. Bom, a Nadali, ela trabalha um processo bem exclusivo para a produção dos carvalhos alternativos, e geralmente o pessoal pensa o seguinte: carvalho alternativo é chip, é cubo, é a tábua, o wine wood, é o que sobrou de uma barrica, eles vão tostar e vão colocar no mercado para não perder dinheiro. Só que, pelo contrário, eles compram as árvores especificamente para a elaboração desse tipo de produto, para levar ao mercado. O processo de tosta, o processo de secagem da madeira também segue as mesmas características de uma barrica. E um ponto diferente que nós temos, que muitas vezes o pessoal me pede, um exemplo do wine wood, que é esse que a Ariana está segurando. Por que ele não tem a mesma... Ele não é muito reto, ele às vezes tem uma falha, um é um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais fino, porque a gente trabalha de uma forma bem artesanal, uma forma onde é tostada na hora da tosta. Se você pegar esse wine wood, essa tábua, e você quebrar ela e olhar o meio da madeira, toda a madeira vai estar tostada, toda ela vai estar queimada, certo? Enquanto que, geralmente, muitas vezes se tem carvalhos alternativos no mercado, que o pessoal acaba tostando, deixa a tábua bem retinha, bem centrada, né? E aí você vai e abre a duela no meio, e você vê que o meio, ou grande parte dela, não está tostado. Então, o nosso diferencial é isso. A apresentação da tábua, ela não é tão bonita, porém, ela é muito, muito funcional. Você consegue ter total contato do vinho em toda a superfície da madeira. E também todas elas, todos
Pode falar. Não, o pallet ele fica parado, fica fixo. Quando ele está no bosque, a chuva e sol natural, e quando ele vem para o pátio da empresa, aí ele é regado. Por um tempo, eles regam ele todos os dias, 1, 2 vezes por dia, daí isso é bem específico da empresa, eles não nos abrem essa informação. E aí, depois disso, entra para o processo de produção, mas não se mexe, não se desmonta o pallet, ele fica do jeito que ele é montado, ele vai ficar lá. Alguém tem alguma pergunta? Pode abrir. Pode abrir todos. Eu acho que passa, Ariana, abre eles e vai passando, daí eles vão... Bom, para vocês entenderem um pouco... A questão dos alternativos, só para a gente ter uma ideia. Os carvalhos alternativos para fermentação, quais são? O pó, que a gente não pode falar em pó aqui no Brasil, então a gente coloca como BG, ou baixa granulometria. Se colocar e for comercializar, a gente pode sofrer uma punição um pouco grave. O chip fino, que isso também tem uma regulamentação, segundo as normas europeias, ele tem que ter no mínimo 2 milímetros de espessura. O chip de carvalho, então esses seriam os utilizados para o contato durante a fermentação. Para um envelhecimento curto, a gente utiliza os cubos, o dominó ou os blocos. Então o tempo de contato desse tipo de madeira varia aí de 3 meses a 6 meses, onde você pode deixar ele em contato com o vinho, que ele vai trabalhar muito bem. Para um envelhecimento mais longo, um envelhecimento que você não quer uma barrica, mas você quer montar uma estrutura dentro de um tanque de aço inox. Então são as aduelas de tanque, que elas são um pouco menores, desculpe, do que essas que vocês está passando aí, e o winewood, que é esta aduela, essa tábua que vocês vão passar aí, que é o que chega mais perto da barrica, né? Então, para um envelhecimento um pouco mais longo aí, que pode variar de 6 meses até 16 meses. E o sistema de barril. Aqui no Brasil, hoje não se utiliza esse sistema de inserção em barril. Na foto do meio, vocês estão vendo que tem a barrica e aí foi colocado as aduelas ao redor com uma estrutura de aço inox. Aqui no Brasil não se utiliza. O custo disso acaba sendo um pouco mais elevado. Mas o Chile ainda tem bastante ainda, tem algumas vinícolas que utilizam esse tipo de barril. E o oak chain, que é a primeira foto, que também vai passar aí, a Ariana abriu aqui, é esse com uma redinha, que funciona da seguinte forma. Daqui a pouco vocês já têm um barril, esse barril ele tá bom ainda, não está vazando, mas porém ele não está aportando tudo o que vocês querem. É um barril que já se utilizou por 4, 5 vezes e ele não está mais aportando o ideal para o vinho. Ele está apenas fazendo um processo de microoxigenação. Aí a gente utiliza esse sistema aqui, que é o oak chain. Então são tábuas menores de carvalho dentro de uma rede, onde você vai jogar dentro da barrica e depois você prende um grampo no batoque e deixa o processo de envelhecimento lá, pode ser aí até 12 meses. Quando você for retirar o vinho, você consegue puxar através da rede, você consegue tirar toda a madeira fora, faz a trasfega, passa o vinho para os tanques, e aí depois você pode utilizar novamente, né, outro oak chain. Todo mundo já está com as taças em mãos? Então agora
a gente vai servir, vai começar o trabalho da degustação. Esses vinhos que vocês vão provar são vinhos que não estão no mercado. A gente fez um trabalho tanto na vinificação, mas aqui o que a gente quer mostrar para vocês é o que o carvalho passa, qual é a função do carvalho, a barrica específica. Quando vocês vêm e me perguntam, eu quero uma barrica americana Cooper Choice. Então, o que essa barrica, o que esta madeira em específico vai aportar para o seu vinho. Eu vou, depois de todos os servidos, eu vou falar um pouco vou mostrar o processo de como foi elaborado esse vinho, e aí eu vou pedir para algumas pessoas comentarem sobre ele, e eu peço também, quem quiser comentar sobre os vinhos, fique bem à vontade. Bom, o primeiro vinho é um vinho da variedade Chardonnay. Ele é da safra 2023. As uvas são uvas provenientes de Pinheiro Machado, que é a região da Serra do Sudeste, está próximo à Campanha Gaúcha. Monte Belo do Sul, uma cidade ao lado de Bento Gonçalves, então Serra Gaúcha, e Bagé, que é a fronteira. A uva ela foi desengaçada, foi feita uma prensagem e a separação do mosto-flor. Depois, então, esse mosto-flor foi utilizado para fermentação. Utilizamos leveduras selecionadas, controle de temperatura, e esse vinho que vocês vão provar é um vinho que foi utilizado carvalho alternativo. É um Winewood francês mineral, ou seja, uma tosta muito leve, se utiliza bastante água durante o processo da tostagem. Ficou 8 meses em contato com o carvalho alternativo e logo após foi clarificado, foi realizada uma estabilização tartárica a frio, filtrado, e agora ele está em tanque. E vai ser engarrafado, se não me falha a memória, em janeiro ele vai ser engarrafado para daí então ser comercializado. Graduação alcoólica desse vinho, 13,5 de álcool. Pode? Não, acho que qual foi as duas, passando ela. Isso aí pode ser só por questões da embalagem ali, de tá, mas não, isso não nas duas. É que o pequenininho, às vezes, pode ser que, como elas estavam as duas juntas, você pegou, pode ser que abriu um pouco mais o aroma, estava mais concentrado ali. Sim. Pode ser que o outro lado era o lado que estava em contato até com a embalagem plástica ali, então pode ser que fechou um pouquinho. De carvalho ou de alternativo? A gente indica na questão de Winewood, um exemplo aqui do Winewood, foram utilizados uma tábua dessa que está passando ali para cada 100 litros de vinho. Nos outros carvalhos, nos anteriores, na questão de cubos, pó, enfim, aqui a gente indica em torno de 1 grama, de 1 a 2 gramas por litro, né, desses menores. E as tábuas, de 1 a 2 tábuas para cada 100 litros de vinho.
Chardonnay, Pinheiro Machado, Monte Belo do Sul e Bagé. Uvas de 3 regiões distintas. Processo de... Madeira é Winewood francês mineral. Winewood é a tábua, a duela. Todo mundo já provou o vinho? Tá todo mundo... Desculpa, não. Quantidade de barrica, uma árvore. Barricas pequenas, 225 litros. Depende muito do tamanho da árvore, mas em média vão sair em torno de umas 3 a 4 barricas. Depende do tamanho da árvore, da espessura dela, isso, mas uma média mais ou menos assim. A duela, o Winewood, sim, usa uma vez. O que você pode fazer, se ele ficou um tempo curto em contato com um vinho, e você pode tirar ele e adicionar em outro, né? Mas usou, descartou. Como cubo, chips, né? Tem muita gente que depois que utilizou a duela ou o cubo para um vinho, acaba utilizando num destilado, né? Coloca numa um conhaque, uma cachaça, grapa. Se usa bastante para essa outra finalidade. Não, é o que eu comentei. Se você colocou os cubos num vinho e deixou por 2 meses, né? O cubo ele consegue utilizar ele aí uma média de uns 6 meses para ele aportar. Claro que já perdeu um pouco da potência da madeira, mas você pode pegar e utilizar para outro vinho. No momento, deixou 8 meses, você não vai utilizar. Aí utiliza para um destilado. Não, churrasco pode ser final. Utiliza num destilado. Tá? Depois de usado, não. Não. Depois de usado, não. Não. Ah, só para entender, não é a resposta? Não. Ah, tá. Depois de usado, não. Não tem como guardar. Já aconteceu de cliente me ligar e dizer: não, comprei 1 quilo de cubo, deixei 2 meses lá no meu vinho, eu tirei, lavei todos eles, sequei, coloquei numa caixa, num pote e pus na geladeira. Só que depois eu coloquei no meu vinho e não sei, não ficou legal. Não tem como, né? O cubo ele já é uma madeira alternativa, uma madeira um pouco mais barata, que é para um trabalho mais rápido, né? Bom, pessoal, eu gostaria então de pedir para a Vanessa se ela pode comentar o vinho. Pode ser? Ô, Bel, peraí, eu tenho mais uma pergunta antes. É sério. Aí, Curi, conta pra eles como que é dar aula pra mim. Não, eu tenho mais uma pergunta que é séria agora. Que também é uma coisa que sempre falam pra gente, a gente tem as nossas indicações, mas eu acho que é legal você falar. E qual que é a diferença? Pensando em cubo, chip, qual que é a diferença de aplicação? Pó, chip fino e chip utilizado durante a fermentação, durante o processo fermentativo, fermentação alcoólica, fermentação malolática, uma pós-fermentação
curta, um tempo curto, consegue utilizar. Por que não num processo de envelhecimento? Acaba que, por ser uma madeira menor ali, ela passa muito rápido, aporta muito rápido as características para o vinho, ela pode vir a ser um produto maléfico, pode passar um amargor, se deixar muito tempo. Então, por isso, utilizado de uma forma mais curta, durante o processo de fermentação. Os cubos, os blocos e o dominó, você utiliza durante um curto envelhecimento, de 3 meses a 6 meses, em média, utiliza esse tipo de produto. Para um envelhecimento maior, aí sim, então, a Duela, o Winewood, né? Ou até mesmo o Oak Chain. Era isso? Sim, obrigada. Por favor, Vanessa, eu gostaria que você comentasse o primeiro vinho. Bom, eu achei bem interessante, né, a resposta que deu aqui no vinho. Vou comentar fazendo uma avaliação sensorial, tá? Bom, no visual, um amarelo palha, eu achei que ele está bem límpido, não acho que ele tenha tido algum tipo de alteração significativa na cor, né? Em aroma, eu percebo notas de coco, mas ainda percebo aromas cítricos e florais em aroma. Na boca, eu percebo a presença do álcool, mas não está sobressaindo, a acidez e um leve amargor. Mas eu achei que teve uma resposta interessante. Certo, obrigado. Mais alguém quer comentar? Tem algum comentário do primeiro vinho? Qual é o que vocês acharam desse vinho? É um vinho, a madeira passou características interessantes? Gostaria que vocês comentassem agora. Agora é a minha vez de ouvir a opinião de vocês quanto ao carvalho aplicado no vinho. Está todo mundo... Mais 3 garrafas. O pessoal está passando aí para descartar, então a gente já vai começar com a segunda amostra. Bom, passando agora... Vamos passar para o segundo vinho. É um vinho também da variedade Chardonnay, porém é um vinho da safra 2021. Aqui o que a gente buscou foi fazer uma fermentação, um vinho com fermentação integral em barrica. Então, a uva proveniente da cidade de Guaporé, que é dentro da Serra Gaúcha. Foi feita uma prensagem direta, logo após foi feita uma deburbagem, adição de leveduras selecionadas, e aí o vinho entrou para a barrica com temperatura controlada para fazer a fermentação, tanto alcoólica quanto fermentação malolática. A barrica que foi utilizada nesse vinho é a barrica Perle Blanche Fruité, uma barrica de 500 litros, então uma barrica maior, um aporte diferente também do que uma barrica de volume menor, né? O que se busca mostrar dessa barrica? A tosta dela é uma tosta mais frutada, então você vai ter mais presença de mais fruta. Ela realça muito mais os aromas, traz uma mineralidade, mas mantém muito a característica da uva, o frescor também. Foi feito um amadurecimento com batonagem sobre as borras finas na barrica, e o tempo total que esse vinho permaneceu na barrica foi 24 meses. Logo após ele foi feita uma estabilização tartárica,
filtrado, e ele vai ser engarrafado agora na metade do mês. Aí pelo dia 15 ele vai entrar para a garrafa. A graduação alcoólica dele é 13,8. A barrica Perle Blanche, ela recebe uma quantidade de água, ela é regada durante a tosta por mais vezes. Rafa, é utilizado mais água no processo de tosta. E isso que, então, não é uma... A intensidade de calor também é um pouco mais baixa e é utilizado mais água, regado mais internamente a madeira. E por muitas vezes também acaba tendo que se regar externamente. A tosta frutada que eu quis passar é isso. A Perle Blanche, a tosta... Espera aí, deixa ela repetir a pergunta, por favor. O que é tosta frutada? Na verdade, a tostagem dessa barrica é Perle Blanche fruté. Essa é a tosta. O que eu quis passar de tosta frutada é o que ela vai aportar para o vinho, né? Então, durante o processo de tostagem, a madeira é regada mais vezes com água. Faz ficar frutado. O tempo que a barrica passa com o fogo e a quantidade de fogo, a intensidade do fogo e a intensidade de água que é utilizada é que traz essa nota mais frutada para o vinho. Bom, eu gostaria de convidar o Fábio Lenker agora para comentar esse vinho. Boa noite a todos. Vamos lá, visual, um amarelo palha com algum reflexo esverdeado, ainda conservando bem essa característica de um vinho mais jovem, né? Mas já apresentando algum traço de evolução, indo para um amarelo ouro. Questão aromática, ele entrega um pouco mais de complexidade do que o outro, a gente consegue notar um pouco mais de integração de madeira, né? O outro entregava algo mais cítrico, um pouco mais leve já de início. Até no início do ataque do anterior, a gente talvez não percebesse a questão da madeira. E isso mais evidente daí na parte gustativa. Aqui sim a gente já nota, mas ainda de uma intensidade mais delicada, entregando algo mais floral, que a gente pode sentir. E em boca ele também entrega complexidade, um pouco mais de um vinho mais redondo, mais untuoso em boca, mas ainda preservando uma acidez elevada, né? E ao mesmo tempo algo de fruta um pouco mais doce, talvez... Não sei o quanto que a gente pode ser influenciado pela ficha, mas sim, a gente sente frutas mais doces, porém delicadas, e trazendo também um aporte mais floral nele. E persistência, tanto uma persistência aromática, quanto também uma persistência tátil nele. Então a gente sente ainda um pouco dessa presença da acidez, salivando por mais tempo. Mas muito boa vinificação. E até discutindo aqui com os colegas, a gente visualizando que ele está com uma madeira mais integrada, mas sem ser exagerada, daquilo que você inicialmente pensa muito defumado, uma madeira muito presente, que vem a esconder a fruta e algo nesse sentido. Isso. O que a gente quis mostrar aqui, essa diferenciação, justamente isso, que o Carvalho alternativo, um vinho por ser, o anterior, por ser 2023, e ele foi elaborado para ser um vinho mais comercial, um vinho mais rápido, né? Um consumo mais rápido. Então, quando o consumidor acaba comprando um vinho desses no mercado, ele quer encontrar todas essas características, um valor, né, na questão, vamos falar um pouco também na questão de valor,
com valor mais baixo, mas quer que aporte a madeira. Então, por questões de ser um vinho mais comercial, não foi utilizada a barrica, e sim o carvalho alternativo. Então, para que vocês tenham essa ideia, né, de que muitas vezes o carvalho alternativo, se você conseguir integrar ele bem no processo de vinificação, você consegue ter um aporte. A madeira, eu acho que ela estava um pouco mais forte no primeiro, né? Nesse aqui ela está um pouco mais sutil. E aqui já é um grão vinho, né? Um vinho mais estruturado. E então a madeira ela não pode se pronunciar muito rapidamente. Então a intenção foi justamente essa, de ter uma madeira mais integrada, mas que ela vá se apresentando de uma forma mais lenta para o produto. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma? Sim, primeiro uso. Essa tosta, ela foi desenvolvida para os vinhos brancos. Uma tostagem, essa barrica, ela foi desenvolvida especificamente para brancos. Porém, hoje, inclusive aqui em São Paulo, eu já tenho clientes que usam essa barrica em tintos. E entra na composição até de tintos de grande estrutura. Por muitas vezes se utilizam diferentes barricas e se faz um corte dessas barricas, né, para a composição também de alguns vinhos. Mas eu tenho clientes aqui que utilizam a Perle Blanche Fruté em vinhos tintos. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? É grano extra fino. Extra fino. Bom, agora vamos passar para a terceira amostra, enquanto o pessoal passa aí recolhendo o descarte. A terceira amostra, então, agora nós vamos partir para um vinho tinto, um vinho mais estruturado. As uvas são provenientes de Pinheiro Machado e Guaporé, então da Serra do Sudeste e da Serra Gaúcha. Foi feito desengaço e moagem, teve um processo de aumento da relação sólido-líquido em 40%. Foi feita uma sangria, se retirou o líquido para que se concentrasse aquele líquido que ficasse em contato com as cascas. Logo após foi adicionado o chip Vendimia, que eu acredito que passou para vocês. Ele é um chip que a gente comercializa muito, ele é uma mescla de diferentes chips, americano, francês, diferentes tostas, sem tostagem, que é muito utilizado para... A intenção desse chip não é passar aroma de madeira, não é passar, e sim extrair um pouco de amargor da uva inicialmente, do mosto inicial, extrair amargor, extrair algum aroma um pouco mais indesejável já no início. Isso. No início, então, já se utiliza o chip Vendimia. Então, feita a fermentação alcoólica, a maceração em tanques de aço inox, esse processo foi feito por 15 dias. Logo após foi feita uma maceração pós-fermentativa, então ficou por mais 15 dias, para depois ser feito o descube e a prensagem. Logo após ele foi transferido para as barricas para fazer a fermentação malolática e o posterior amadurecimento. Esse vinho foi utilizado uma barrica de carvalho americano, a barrica que hoje é a barrica mais comercializada por nós, da Nadali, que é a Cooper Choice, média tosta, uma barrica de 225 litros,
E este vinho, a composição dele é da seguinte forma: 40% do vinho foi utilizado barrica nova, 60% do vinho barrica de segundo uso. A Cooper Choice é uma barrica que ela tem os taninos mais suaves e elegantes, respeita a fruta e tem uma boa entrega de estrutura aromática para o vinho. Um vinho que ficou 14 meses em barrica e agora ele está em tanque de aço inox para logo após ser feito o engarrafamento. A graduação alcoólica desse vinho é de 13,5. Então, esse vinho aqui eu gostaria, o Lucas, eu gostaria que o Lucas conduzisse a degustação do vinho. Bom, boa noite a todos. Eu acho... Tá ligado não. Tá ligado? Bom, boa noite. Eu gostei bastante do vinho. Eu acho que a madeira está muito bem integrada. A gente estava até conversando aqui, parece que nem tem madeira, só quando a gente põe em boca a gente sente. Tem bastante fruta vermelha, a acidez está bem interessante. Quando ele começa a abrir, eu sinto um pouco de baunilha nele, mas muito elegante o vinho. A madeira realmente está bem incorporada. Em boca tem uma boa, tanino redondo, bem macio, um vinho bem fácil de beber. Se a gente pensar que tem 14 meses, então um vinho bem bacana. A Cooper Choice a gente conhece, uma barrica muito boa, então acho que foi um baita vinho. Acho que a barrica de segundo uso com a de primeira equilibrou bem. Obrigado. Alguém mais quer comentar sobre o vinho? O que vocês... Vamos lá, Marcelo. Seu Toninho. Peçanha. A Beth. Não, ela analisou bem. Gabi. Não, eu só senti um pouco de amargor, mas eu concordo totalmente com o Lucas. Está super integrado, é um monte de fruta vermelha no nariz, primeiro, que é bem agradável. Também senti um pouco de baunilha, depois a gente sente o carvalho bem delicado e bem gostoso mesmo. Sim, ele, com o passar do tempo na taça, a oxigenação, a madeira acaba abrindo mais, né? Acaba mostrando um pouco mais da potência da madeira integrada ao vinho, né? Mais alguém tem alguma colocação? Sim. Bom, pessoal, vamos agora então
passar para a quarta amostra. Agora nós vamos provar um vinho que é da variedade Taná, um vinho, uma uva da Serra, da região da cidade de Guaporé. Esse vinho, a uva foi desengaçada, foi moída, teve também a questão de aumento, a relação de aumento sólidos líquidos aqui em 50%. Também foi adicionado o chip vendímia no processo, adição de leveduras e adição de bactérias láticas selecionadas. Fermentação alcoólica e fermentação malolática foi feita em tanque de aço inox por um período de 20 dias. Logo após foi feita uma maceração pós-fermentativa por um período de 10 dias. Feito o desculpe, prensagem, e aí então o vinho entrou em barricas. E aqui a gente utilizou duas barricas francesas. Uma que é a barrica Elite, média tosta, também uma barrica de 225 litros, que ela expressa ao vinho um tanino suave, preserva a fruta, aporta uma estrutura aromática muito interessante, e a Colber com a tostagem Noisette, que é a tostagem específica da Nadali. E aqui Colber, para vocês entenderem um pouco, o Colber foi a pessoa que fez toda a regulamentação dos bosques de carvalho na Europa. Então ele que conduziu tudo isso, e a Nadali hoje ela detém, é a única empresa que pode trabalhar com o nome dele. Então, por isso, nós temos uma barrica que se chama Colber, em homenagem a ele. Inclusive, vem a foto dele no tampo da barrica. É uma das nossas principais barricas. Aqui nós temos uma barrica, a Elite com grano fino e a Colber com grano extra fino. Ambas foram utilizadas barricas novas. E o tempo total que esse vinho permaneceu em barrica foi de 16 meses. E é um vinho que tem uma graduação alcoólica de 14,7 de álcool. 14,7. Esse vinho, eu gostaria que vou convidar a Marité para comentar ele. Onde está o segundo microfone? Meio ponto na nota. Final, não é nem na prova. Então vamos lá. Primeiro, eu acho que falta um pouquinho de cor nesse vinho, né? Tô brincando. Na verdade, uma intensidade de cor muito grande, né? Chega a ser negro, com tons roxos, né? A gente nem vê nuance de vermelho nesse início dele. Isso também por ele estar um vinho mais jovem, né? O que deixa ele muito mais interessante, assim. Quando olhamos para ele, a gente já não vê muita coisa, né? Então, a curiosidade vai pro nariz mesmo. Deixa eu trocar de mão aqui, que tá me atrapalhando aqui um pouco. Eu cheiro o microfone. Não dá. Aromaticamente, vamos lá. Pessoal, 10 aromas. Primeiro, a gente até estava comentando aqui a questão de ver o que a barrica está passando mesmo para esse vinho, né? A Taná, ela tem sempre uma nota inicial muito... vai para
terroso, um pouco mais animal, né? Não tem muita fruta. E aqui, por influência da madeira, a gente já vê que tem ervas secas, um aroma muito mais fino, né? Muito mais refinado, um mentolado bem interessante, que é próprio da Colbert, né? E essa fineza aromática. Então, sai muitas vezes do que a gente está acostumado do Taná, que é um aroma mais pesado, um aroma mais grosseiro, para uma fineza aromática muito interessante, que é própria dessa barrica. Assim, eu acho que ela está se mostrando muito mais do que a outra, né? E a questão também de ser barricas francesas, eu acho que para um vinho mais estruturado, mais encorpado, eu acho que é muito interessante. E todo o tempo que está lá, né? Lembrando que não é um vinho que está pronto, né? Que o Abel já falou, então assim, sempre precisa de um bom tempo de garrafa, principalmente para voltar a expressar alguma fruta, né? Então, nesse momento que está em barrica, acaba mascarando um pouco fruta, mas depois em garrafa, aí ele volta, né? Em boca, suavidade, a gente sente bastante o tanino, tanto da uva quanto da madeira, né? Enche muito a boca, o tanino frontal bem presente, mas maciez final, né? Então integra muito bem. E no retrogosto volta a questão de especiarias, canela, um cravo, um pouquinho de noz moscadas. Então, pimenta preta para mim está bem presente também. E o mentolado de novo. Então, lógico, junto com álcool, né? Mas volta uma refrescância para um vinho super estruturado. Só eu peço para não descartarem o vinho ainda, que vamos fazer um brinde aí, só cortando um pouco. Acabou? Tá bem. Ok? Rafa? Eu acho que precisa de mais. Rafa? Também, né? Rafael? Tem ainda alguma coisa em vinho lá? Pessoal, então só lembrando, né, da complexidade, assim, falando da madeira mesmo, que o vinho ele vai se mostrar realmente o que ele é depois de pelo menos um período aí de 9 meses a 1 ano de garrafa, né, pelo tempo que ele ficou em madeira. Então, o que a gente está vendo hoje aqui, ele é só um indício do que esse vinho vai se tornar, assim, um belo exemplar, né? E, lembrando, né, esse vinho ele ainda não está pronto e ele é um vinho que vai ficar mais 18 meses na garrafa para depois ser levado para não para comercialização, porque os 4 vinhos que vocês provaram eles não vão ser comercializados, mas sim para o consumo, né? Então é um vinho que ainda vai ficar 18 meses na garrafa para depois ser liberado para consumo interno. Faz trabalho de terceirização, ele presta consultoria também, e os vinhos a gente adquirimos as barricas e eles foram vinificados na empresa dele. Então por isso não são vinhos que vão entrar no mercado. O primeiro vinho que a gente degustou, ele foi levado ele participou da avaliação nacional de vinhos e ele ficou entre os 30 mais representativos da safra 2023. O último vinho, esse Taná, não esta safra 2022, mas a 2023, foi o último vinho também servido, teve basicamente o mesmo protocolo de elaboração, e foi o último vinho servido sábado passado na avaliação nacional. Não sei se alguém provou os vinhos, teve a oportunidade de estar lá ou provar os vinhos. Foi um vinho da vinícola Plátanos, que teve o mesmo, foi isso que eu descrevi aqui, neste vinho safra 2022, que inclusive no ano passado ficou entre os 30 mais representativos. Este ano ficou como um vinho para ser servido lá na avaliação. Vamos fazer um brinde comum para registrar esse
Todo mundo com vinho na taça já? Vai pegar todo mundo? Esse é gaúcho, né? Mas que vale a intenção. Pode tomar. Foi homenagem a Adriana. Bom, pessoal, queria agradecer a participação de todos. Só reforçar, então, que esse evento ele só é possível por causa da participação e da presença de algumas empresas que facilitam esse trabalho, né, que dão condições a gente fazer isso. A Amazon é uma delas, a Mix Label é outra, e todos os nossos expositores. É por isso que a gente consegue fazer esse evento com todo amor, todo carinho para vocês. Estamos na sexta edição. Eu gosto de falar que esse evento ainda é uma criança, né? Tem apenas 6 anos, né? E eu quero ver quando ele for gente grande como é que ele vai ficar. Então, obrigado a todo mundo que veio aqui hoje. Amanhã a gente tem uma programação longa novamente, com profissionais de ponta, trazendo muito conhecimento para a gente. Como foi falado hoje de manhã, na hora que a gente começou o evento, ontem a gente fez uma ação intitulada de São Paulo na Taça. A gente tinha 15 vinícolas aqui. Elas deixaram alguns vinhos para a gente poder estar degustando. Hoje, agora no término, e amanhã também, tá? Então aqui, depois saiam com as suas taças, se quiser provar mais alguns vinhos, tá? O pessoal do CREP vai ficar até às 10 ali, então se alguém não comeu, quiser comer ainda, dá tempo, tá joia? Obrigado, Abel. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês.